Bom, então estamos aqui para mais uma aula, tá? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos monômios. Hoje nós vamos aprender duas operaçõezinhas envolvendo os monômios, tá? Que é o quê? A adição e a subtração. Mas antes de entrar nessas operações, vamos revisar aqui rapidinho o que são os monômios, tá? Então, os monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. E esse único termo ele é constituído por duas partes. No exemplo aqui eu tenho 2x, tá? Então, no 2x aqui, ó, o meu 2, ele vai representar o meu coeficiente, tá? Sobrou ali quem agora? O x, né? Então, o x, ele vai representar o quê? A minha parte literal. Ou seja, voltando aqui no conceito, ó. Monômio, que é expressão algébrica formada por único termo. Então, aqui eu tenho um único termo, 2x. E esse único termo ele é constituído de duas partes. Uma é o meu coeficiente, que é o meu número, e a outra é a minha parte literal, que é a minha letra, tá? A letrinha. Se você não lembra desse conceito direitinho, você pode voltar no vídeo anterior aqui no canal que fala sobre os monômios, que lá eu falo especificamente mais sobre esses conceitos, tá? Mas, dando prosseguimento aqui, né, nosso tema real da aula de hoje é o que? Adição e subtração de monômios, tá? Primeira coisa, para adicionar ou subtrair monômios, a primeira coisa que vocês vão observar no monômio que a questão te der é o quê? A parte literal. Então, peguei o meu monômio lá, eu vou identificar a parte literal. Ó, no exemplo aqui, eu tenho 8y² mais 5y². Então, vamos lá, identificar as partes literais de cada um desses monômios. Do primeiro aqui, ó, 8y². Que é a minha parte literal, a minha letrinha aqui, ó, y². Marquei. Segundo, 5y², que é a minha parte literal, y². Agora eu vou comparar as duas partes. Essas duas partes literais são iguais? São. Então, se são iguais, eu consigo somar esses dois monômios, tá? Como é que eu faço? Eu vou conservar a parte literal, tá? Conservar a parte que é igual. E os meus coeficientes, ó, que são os números, eu vou operar com eles, tá? Eu vou adicioná-los, ou seja, somar 8 mais 5, 13. Ou seja, 8y² mais 5y² é igual a quê? 13y². Na subtração, a mesma coisa, ó. Tenho 12c e 7c. Primeiro passo, identifico minha parte literal, a letrinha. Aqui é quem? O C. O segundo aqui é quem também? O C. Partes literais iguais, então eu posso subtrair. Como que eu subtraio? Conservo a parte literal, conserva quem é igual e vou operar com os meus coeficientes, tá? Sinalzinho aqui de subtração, então eu vou pegar o 12 e vou subtrair 7. 12 menos 7, 5. Ou seja, 12c menos 7c é igual ao quê? 5c, tá? Ou seja, para adicionar ou subtrair monômios, vocês têm que identificar primeiro quem é a parte literal, tá? Porque eu só posso adicionar ou subtrair monômios em que a parte literal dos dois sejam iguais. O que eu vou fazer? Identifiquei, é igual, então eu posso somar ou subtrair. Eu vou conservar essa parte literal que é igual e os coeficientes, né, que são os números, eu vou fazer as operações, ou somar ou subtrair, tá? Vamos para alguns exemplinhos aqui, para ficar mais claro. Letra A, eu tenho quem? 15ax mais 6ax. Então, vou lá, ó. Identifica aqui. Parte literal, letrinha, ax. Então, marquei. 6ax, parte literal, quem é? Ax. As partes literais são iguais? São. Então, o que? Eu posso adicionar. O que eu faço? Conservo a parte literal, repete, né? Ax, e os coeficientes eu vou operar, ó. Tem um mais ali no meio, então eu vou somar 15 mais 6, 21.
correto? Letra B, eu tenho BY mais 15BY. Vamos lá, quem é a parte literal do primeiro? A letra BY, marquei aqui. Do segundo aqui, 15BY, quem é a parte literal? BY também. Partes literais são iguais, o que eu faço? Conservo, né? Repita aqui, ó. BY. O que eu faço com os coeficientes? Vou resolver, ó. Mais aqui no meio, né? Só vou somar. Mas observem, ó, que nesse primeiro monômio não aparece nenhum número para mim, não é? Só tenho BY, tá? Quando isso acontece assim, ó, significa que eu tenho o número 1 aqui escondidinho, tá? Então, vocês podem acrescentar o número 1 ali na frente, tá? Acrescentou o número 1 ali quando não aparece nada, eu só adiciono 1 mais 15, eu tenho quem? Tenho 16BY, tá? Agora aqui, mesma coisa, só que o quê? Agora é subtração, mas os passos são o mesmo, ó. Primeira coisa, eu vou identificar a parte literal. 25x, 42x. Parte literal aqui, x. Parte literal aqui é quem também? X. São iguais? São. Então, repito aqui, né? Então, eu tenho agora, ó, 25 menos 42. Vocês sabem que quando não aparece nenhum sinal aqui no número é porque ele é positivo, né? Então, aqui, ó, pensem como você tem R$25, tá? E tinha uma dívida de R$42, tá? Você vai conseguir pagar essa dívida toda? Não vai, né? Porque você tá devendo R$42 e você só tem 25, tá? Então, o que você vai fazer? Você paga os 25. Então, você vai pegar o 42 lá, tirou 25. Sobrou quanto? Sobrou 17. Então, o resultado aqui, ó, da minha operação é 17. Porém, você ainda continua devendo 17, né? Então, tem sempre que lembrar de colocar sinal aqui de menos na frente, tá? Porque, ó, tenho R$25 e devo 42. Aí, pago aqui e continuo devendo 17, tá? Letra B aqui, ó, mesma coisa. Vou pegar os monômios e identificar as partes literais. Então, eu tenho menos 102ax mais 202ax. Então, no primeiro caso aqui, ó, parte literal, a letrinha é quem? Ax. No segundo, ax também. Partes literais iguais, o que eu faço? Repito, né? Conservo aqui. O que eu faço agora com os coeficientes, ó? Vou resolver, eu tenho menos 102 mais 202. Então, agora que é o contrário, ó, você tem R$202 e gastou 102. Você ficou com quanto? Você ficou com 100, tá? Então, o resultado aqui é o quê? 100, tá? Mas sem o quê? Sem AX. Por último aqui, letra C, né? Eu tenho 12BY menos 7BY. Primeiro monômio aqui, ó, parte literal, BY, tá? Segundo monômio, parte literal, BY também, partes literais iguais, tá? O que eu faço? Conservo aqui, repito a minha parte literal e vou operar com os coeficientes 12 e 7. Tenho R$12, gastei 7, fico com quanto? Fico com 5, tá? Então, 12BY menos 7BY é igual a 5BY, tá? Então, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.